Boa noite, Brasa Church. Vou dar uma boa noite só pro Flama, vamos ver se vocês estão aí. Gostei. Quando vocês gritaram a primeira vez, eu quase tive um infarto, mas eu gosto. Eu gosto dessa motivação. Então eu vou pregar e vocês vão gritar o culto inteiro, amém? Bom, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. É um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor. Bem agora, antes de subir, nós tínhamos quase 1000 casas, pontos de internet conectados na nossa igreja online. E lá atrás também, no nosso culto das 7, nós temos essa questão da superlotação. Temos uma sala com um telão e esses irmãos estão assistindo agora todo esse culto através do telão e uma peça lá atrás no mezanino. E eu quero abençoar a vida de vocês, dizer que vocês estão aqui conosco na igreja e também os irmãos da nossa igreja online. Vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você hoje. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Esse é o quarto culto do dia. Deus teve uma porção para o culto da manhã, uma porção para o culto das 11 horas, outro para as 16. E eu creio agora em vinho novo para nós. Se você abrir o seu coração, tenho certeza que Deus pode mudar a história da sua vida hoje. Eu já prego isso há muitos anos. Um culto pode mudar para sempre a história da vida de alguém. Eu acredito que se essa mensagem fizer sentido ao seu coração, Deus falar com você, pode acontecer mudanças significativas na sua vida. Levanta a Bíblia, quem trouxe Bíblia física aí, vamos ver. Você tem bastante crente. Bastante gente, o povo está crente. Quem não tem Bíblia, você pode sair na nossa loja. A nossa loja está toda reformulada. Tem tipos de Bíblia para todo tipo de gosto. Então compre a sua Bíblia. A história que nós vamos ler, Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 1. Abra aí pelo menos o primeiro versículo. Você pode acompanhar, marcar para ler no meio da semana. Essa história acontece no meio da vida do personagem que nós vamos tratar hoje, apóstolo Pedro. É bem no meio da vida dele. Não é nem no início e nem no fim. É como se você pegasse um livro e abrisse no meio e lesse a história do personagem principal. É isso que vai acontecer. E nós vamos analisar toda a sua vida, do começo ao fim, vai começando pelo meio. E o contexto aqui dessa história é logo depois da crucificação de Jesus, 3 dias depois, as mulheres vão visitar o túmulo. Essa comoção geral, os discípulos estão escondidos. E é o texto que nós vamos ler, que diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós, a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, um anjo, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. E essa é a frase que eu quero que você grave nessa noite. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele lhes disse. Digam aos discípulos dele e a Pedro. Digam aos discípulos dele e a Pedro. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite tão especial e o privilégio de cada um de nós de estarmos aqui. Muitos irmãos, às vezes, estão impedidos de participar de uma reunião como essa por motivos maiores do que a sua própria vontade. Nós somos privilegiados, por isso hoje eu te peço uma porção dobrada da tua unção sobre nós. Eu peço que tu fales aos nossos corações, desde aquela pessoa que entrou aqui pela primeira vez, até aqueles que estão há muitos anos. Eu te peço, fala ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Final dos anos 90, início dos anos 2000, um programa de televisão aberta conquistava o coração de toda a família brasileira na frente da TV. Muitos de vocês são do tempo da TV aberta, né? E o nome desse programa chamava-se O Show do Milhão. Quantos lembram do Show do Milhão? Lembram do Show do Milhão? Consistia em uma sequência de perguntas no Silvio Santos. Ele fazia essas perguntas e o ganhador
obviamente ganharia 1 milhão. Essas perguntas eram 16 perguntas e a premiação era gradativamente. Até a 15ª você conseguiria acumular 500 mil reais. O Silvio estava sempre jogando, dizendo, olha, você quer deixar tudo e bota um dinheiro no bolso. Então, às vezes, você olhava algumas perguntas cabulosas, você dizia assim, bota de uma vez esse 200 mil no bolso e vai embora. E para você ter uma ideia do valor desse prêmio, atualizando em dias atuais, o poder de compra de 1 milhão no início dos anos 2000, hoje, seria algo em torno de 5 a 7 milhões. Eu pergunto para você, resolveria o problema de alguém, os 5, 7 milhões? Já ajudaria? Umas férias um pouco melhores? Cidreira, nunca mais. E muito tempo sem ninguém ganhar, todo mundo torcendo, até que chega lá esse senhor despretensioso, com uma profissão comum, um homem que trabalhava com números, uma espécie de contador, e ele começou a acertar uma atrás da outra, primeira, segunda, terceira, quarta, acertava, todo mundo empolgado, ele nem pedia ajuda para os estudantes, lembra? E ele foi avançando, e aí o Silvio, muito esperto, disse, vamos cancelar aqui, vamos jogar para outra semana, para aumentar a audiência. O homem já tinha uma torcida organizada, estava todo mundo acreditando que ele ia chegar no 1 milhão. E na 15ª pergunta, ele chegou em 500 mil reais, acertou. E o Silvio perguntou, quer botar 500 mil reais no bolso agora? E voltar para casa com 500 mil ou arriscar perder tudo com 1 milhão? E ele, muito confiante, falou assim, não, eu vou para a resposta de 1 milhão, eu vou ganhar 1 milhão. Na plateia, a esposa dele, uma senhora muito simpática, era uma figura caricata naquela história, e ela dizia, o Silvio perguntou onde vocês vão gastar esse dinheiro. Vai mudar a nossa vida, nós vamos reformar a nossa casa, vamos fazer uma viagem, vamos aproveitar agora a vida que a gente nunca aproveitou. Enfim, pergunta de 1 milhão de reais. Todo mundo achava que seria algo difícil, mas foi algo pateticamente simples. Quantas letras tem na frase que está na bandeira do Brasil? Quantas letras tem na frase que está na bandeira do Brasil? Já botaram uma foto. Volta, faz de conta que vocês não viram a foto. Volta atrás. Deixa aí. E aí, o homem fez as contas, ordem, contou de novo. Contou uma segunda vez. Você tem um vídeo na internet, você pode lembrar. E ele falou, 16. Aí o Silvio foi lá e disse, responda, máquina, responda. Qual é a resposta certa? Fui lá, 15. Aí a cara dele, agora era a hora. E essa foi a cara dele, o que deu errado? Na hora a câmera filmou a mulher dele, ela baixou a cabeça, eu não acredito, Reginaldo. Ele deu todo o nosso dinheiro. Aquele homem apanhou quando chegou em casa, com certeza. E aí ele falou, não, Silvio, tá errado, são 16 letras. E ele começou, ordem ou progresso. E aí o Silvio deu um sorriso, e aí com muita calma começou a contar, ordem e progresso. Aí o homem ficou desesperado. Todo mundo naquela plateia, por um erro tão básico, tão infantil e tão pequeno, o homem perdeu tudo, 1 milhão de reais. E todo mundo que estava na plateia, na audiência ali do Silvio, pensou uma coisa, a mesma coisa que a esposa dele pensou, a mesma coisa que toda a família brasileira que estava conectada na televisão naquela mesma hora pensou e desejou, a mesma coisa que aquele homem desejou naquele momento. Uma única coisa, você sabe o que é? Uma segunda chance. Tudo o que todo mundo queria para aquele homem que cometeu um erro bobo era uma segunda chance. O título da mensagem hoje é esse. Uma segunda chance. Eu quero falar e quero contar a história de um homem que errou, o apóstolo Pedro, e recebeu de alguma maneira de Deus, ou pelo menos desejou, uma segunda oportunidade. Tem momentos na nossa vida que coisas ruins acontecem e parece que tudo está perdido, e quando essas coisas ruins acontecem, que são as mazelas da vida, a sua vida se desorganiza e as suas emoções são abaladas. Pense rápido comigo, um casamento que acaba e você não esperava, uma demissão indesejável, a notícia do diagnóstico de uma doença que você jamais imaginou receber. Você estava conversando com alguém, pensando em construir um futuro, podia ser um namorado, alguma coisa parecida, e de repente essa pessoa termina com você, ou algum tipo de vício que agora chega na sua vida, ou uma rejeição, ou uma traição. São coisas difíceis que bagunçam a nossa vida, desorganizam e bagunçam as nossas emoções, mas pior do que tudo isso, muito pior, essa bagunça interna piora,
quando você percebe que as coisas ruins que estão acontecendo com você, você mesmo foi o responsável. O casamento acabou porque você foi infiel. O emprego foi embora porque você não se dedicou fielmente. O relacionamento acabou porque você não foi diligente. As suas emoções estão desequilibradas porque você frequentou um lugar que Deus já tinha dito para você não ir. O vício voltou para a sua vida porque você buscou amizades das quais você sabia que não deveria nunca mais caminhar. E aí quando você se dá conta que você é responsável, foi a pessoa responsável, pelo lugar no qual você se encontra, a primeira coisa que vem no coração de todo ser humano é: e se eu pudesse voltar para fazer tudo de forma diferente? Se eu tivesse uma segunda chance? Uma vez, Janine e eu estávamos aconselhando uma moça, ela tinha provavelmente algo em torno de 37 anos, muito bem sucedida, muito inteligente, com poder aquisitivo, já resolvida na sua vida, tinha o seu apartamento, tinha a sua casa, estava tudo certo, mas ela estava infeliz porque ela não tinha uma família. E ela estava contando para nós, a gente feliz com a vida dela, ela disse assim: mas sabe o que aconteceu? Todos os meus amigos se casaram, todo mundo constituiu uma família, e eu, quando tinha 22 ou 23 anos, eu tinha um namorado, eu sabia que ele era a pessoa certa com quem eu deveria me casar, mas eu deixei ele para trás, mudei de cidade para focar na minha carreira, e tudo o que eu gostaria agora é ter uma segunda chance de voltar atrás e reescrever essa história de outra maneira. Muitos aqui têm desejo de uma segunda chance, mas antes eu quero fazer uma pergunta e um exercício para você. Feche seus olhos por alguns segundos só, por favor. Encorajo você a fechar os seus olhos e pensar quantas vezes você já falhou com alguém na sua vida. Escolha só 3. As 3 principais vezes nas quais você falhou com alguém. Coloque aí as top 3 da sua vida inteira. Pessoas das quais você magoou, um relacionamento, filhos, ou coisas que você fez através das finanças, contratos, nos quais de alguma maneira você prejudicou alguém, suas escolhas, palavras que você disse que gostaria de não ter dito. Pense nas 3. Agora, das 3, ainda de olhos fechados, eleja só uma da qual você de verdade gostaria de ter uma segunda chance. Eleja só uma. Olha, essa aqui, se eu tivesse uma segunda chance, eu tenho certeza que as coisas mudariam para mim. Tá bom, era só um exercício para colocar vocês junto comigo. No texto que nós lemos, Jesus havia morrido. E com a morte de Jesus, o sonho de todos os discípulos que abandonaram as suas vidas para segui-lo morreu também. Eles estão perdidos, desorganizados, emoções abaladas. Por quê? Eles acreditavam que naquela Páscoa mesmo Jesus se declararia, autodenominaria rei, governaria, e eles juntos com ele. Por mais que Jesus tivesse dito que ele morreria, eles não entendiam o propósito de Deus através da morte de Jesus. Então, agora eles estão escondidos porque o Império Romano que matou Jesus é implacável, ninguém vai contra o Império Romano, com certeza os encontraria e mataria cada um dos discípulos. Por isso as mulheres, que normalmente são mais corajosas, são elas que matam as baratas na casa, elas foram até o sepulcro, domingo de manhã, crendo que encontrariam aquilo que elas depositaram ali 3 dias antes, que todo mundo naquela ocasião acreditava que Jesus, depois de morrer, fizesse aquilo que todo morto faz, que é continuar morto. E quando eles chegam lá, Jesus não está lá, ninguém está gritando por ressurreição, está todo mundo atônito. Então chega lá esse anjo e dá uma notícia reveladora, um tesouro escondido dentro dessa história. Mas no outro lado, essas mulheres vêm e contam para os discípulos que estão escondidos. Todos não estão bem, mas um ali dentro está pior do que todo mundo. Pedro. Ele cometeu um erro. Ele cometeu uma falha gravíssima. E é essa falha que eu quero mostrar para você. Uma falha da qual ele, com todo o seu coração, desejava ter uma segunda oportunidade. A grande pergunta é: será que Pedro terá uma segunda chance da parte de Deus? E eu vou dividir aqui em 3 pontos, e cada um deles conta a história de Pedro, e pode ser a história de cada um de nós, por isso você vai fazendo um paralelo enquanto eu prego. Vocês estão comigo até aqui? Amém? Alguém está dormindo? Diz amém. Acorda essa irmã aí. Eu sempre pego alguém. 4º culto, peguei todo mundo hoje, todos os cultos. Número 1. Nossa fé, até que amadureça, é construída de altos e baixos.
Preste bem atenção. Nossa fé, até que esteja madura, é construída através de altos e baixos. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é, por que o anjo fez aquela afirmação? Que afirmação? Versículo 7. Digam aos discípulos dele e a Pedro. É como se o anjo estivesse dizendo mais ou menos assim, mandem uma notícia para os discípulos e avisem Pedro também. Tem um tesouro escondido nessa afirmação. Tem algo extraordinário nessa afirmação. É como se o céu, em algum momento, tivesse visto Pedro cair e agora estivesse dando pistas para ele, com a expectativa de que ele se levantasse de novo. E o contexto a respeito de Pedro é esse. Ele é o primeiro discípulo a ser escolhido, junto com outros 3, são 4 os primeiros. Ele era um pescador de homens. Ele imediatamente se torna um porta-voz daquele pequeno grupo de 12 homens. Ele aparece o tempo inteiro como interlocutor dos discípulos e do povo. E mais do que isso, ao longo da jornada ele se torna um amigo de Jesus. Então ele é um discípulo, mas é também um amigo mais chegado. Ele está no círculo menor, onde tem 3 pessoas. Lembre que esse Pedro é aquele que caminhou sobre as águas, ainda que um pouquinho ele caminhou sobre as águas. Depois, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, um momento singular do seu ministério importante, Pedro está lá junto com outros 2 discípulos. Quando Jesus vai até a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, Jesus diz que pede que todos saiam de dentro da casa, mas que Pedro fique junto com outros 2 discípulos de novo. Os discípulos Tiago e João. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta prontamente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse, olha, não foi sangue nem carne que te revelou, foi o Pai que te revelou. Na última noite, em que Jesus foi traído, antes da ceia, ele quer lavar os pés dos discípulos. Então Pedro diz, não, Senhor, os meus pés tu não vais lavar, porque tu és o mestre, seria um ultraje tu lavar os meus pés. Então Jesus explica para ele o motivo de lavar. Se não lavar, tu não vai ter parte comigo. Então ele diz, não, então lava o meu corpo inteiro. Eu amo os crentes, são tudo maluco. E aí agora Jesus dá uma notícia para eles, olha, eu vou morrer. É chegada a minha hora. E Pedro faz um juramento para ele. Faz uma promessa. E aqui está a promessa. Depois de Jesus dizer que vai morrer, Lucas 22, 33, diz que Pedro respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Você que está lendo isso, é ou não é uma promessa? Jesus está dizendo que vai morrer. Ele falou, não, fica tranquilo, eu estou pronto para ir contigo para a prisão. Eu vou morrer contigo, eu vou até o fim, te dou a minha palavra de honra que nós vamos juntos até o fim. Mas Jesus, que esquadrinha os corações e conhece o nosso futuro, mesmo antes da gente nascer, ele diz, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Essa é a história que todo mundo conhece. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E sabe o que acontece? Jesus é preso. E sabe o que Pedro faz? Se esconde. Ele não cumpre a sua promessa. Mas tudo bem, talvez ele está num modo ligado de autopreservação para cuidar da sua vida. Só que ele piora essa situação. E o texto de Lucas 22, versículo 56, mostra para a gente essa história. Acompanhe comigo. A primeira vez, uma das empregadas sentada perto da fogueira notou e disse, esse homem estava com ele. E Pedro negou, não, mulher, eu nem o conheço. Primeira vez. Pouco tempo depois, outra pessoa disse, você é um deles. Mas Pedro negou e disse, não, não sou. Segunda vez. E cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta, ele deve estar com ele, com Jesus. É claro que ele é galileu. Então Pedro reagiu e disse, é sério, não sei do que você está falando. No original, quando Jesus dá essa resposta, teólogos vão dizer que ele blasfemou contra Jesus. E o que ele fala no original, ele faz uma promessa, ele faz uma jura de que aquilo que ele está dizendo é verdade, invocando o nome de Deus para aquela história. Os judeus faziam isso num tribunal, quando eles estavam falando alguma coisa, queriam dizer que é verdade, eles falam, é como se ele estivesse dizendo assim, eu juro por Deus que isso é verdade. E todo mundo aqui sabe que quando você jura por Deus é muito sério. Eu não sei quantos de vocês tiveram irmãos e cresceram com irmãos, e nem sempre os irmãos falam verdade para nós. E quando as minhas irmãs, elas falavam alguma coisa, eu sempre perguntava assim, é verdade? É verdade. Jura? Eu falava, jura? Eu falava, jura por Deus? Não, não juro por Deus.
Porque se você jurar por Deus e for mentira, todo mundo sabe que no outro dia de manhã vai acordar com uma verruga na ponta do nariz. Todo mundo sabe disso. E é isso que ele está dizendo. Eu juro por Deus. É um pecado. É uma blasfêmia o que ele está fazendo aqui. E assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então, quando esse galo canta, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Você consegue imaginar como foi esse olhar? Deve ter sido difícil de encarar aqueles olhos, porque eu quero lembrar você que está aqui hoje e cresceu talvez em um contexto religioso no qual você cria em um Deus que aplica juízo sobre você e quer fazer o seu mal. Mas os olhos de Jesus aqui não eram de julgamento, os olhos de Jesus aqui eram de amor. Crendo, continue firme, meus planos não acabaram na tua vida. E o discípulo lembrou-se das palavras do Senhor, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, saindo dali, Pedro chorou amargamente. Ele prometeu que ia ser fiel a Jesus e não conseguiu cumprir. Eu pergunto para vocês, é ou não é parecido com a história de cada um de nós aqui? Quantas vezes alguém dobrou os joelhos no altar, foi num retiro, levantou as mãos e disse: Senhor, eu prometo, eu não vou mais gritar. Senhor, eu prometo, eu não vou mais sentir raiva desse jeito. Senhor, eu prometo, eu não vou mais entrar nos lugares que tu não queres que eu entre. Senhor, eu prometo, eu não vou mais desobedecer a tua voz. Senhor, eu prometo que a partir de agora eu vou fazer tudo certo. E vamos combinar uma coisa, gente. Quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele fala conosco. Então não é porque Ele não está falando, é porque você não está obedecendo. Concordam comigo? Quantas e quantas vezes nós prometemos coisas ao Senhor e eventualmente não cumprimos? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: será que Pedro é a única pessoa que jurou nunca mais fazer e fez? Outra pergunta: quantas vezes na sua caminhada você prometeu algo para Jesus e não foi capaz de cumprir? Vai falando, Jeová, vai falando. Promessas que nós fazemos. Somos impelidos pelo Espírito Santo a essa mudança. E esse é o meu ponto. É possível que durante a sua jornada de fé, você experimente altos e baixos na sua vida. Quando você está em momentos altos com o Senhor, você está ouvindo a sua voz e você se sente amado. Quando você comete esses erros e se afasta do Senhor, existe um tipo de sentimento que não vem do céu. É um sentimento que vem do inferno, que diz: quem é você? Você não é merecedor desse amor. Você não é merecedor desse perdão. Você prometeu e você não cumpriu. Não é mais possível que você desfrute do mesmo lugar que você tinha antes do seu erro. Altos e baixos durante a jornada. Uma vez, um casal aqui da igreja, eles tinham entregue a vida para Jesus há 3 ou 4 anos. Estavam caminhando lentamente com o Senhor, mas de maneira consistente. E algo trágico aconteceu na vida deles. Estavam grávidos e ela perdeu essa gestação no 7º mês. Então, é algo realmente muito traumático. Eu conversei um pouco com eles e mais tarde esse jovem pai escreveu para mim e disse: pastor, eu não acredito mais em Deus. No primeiro olhar você pode querer julgar esse irmão, mas isso só reforça o meu ponto, que durante a jornada é possível que você viva altos e baixos na sua fé. Até que a sua fé amadureça e você saiba que Deus é bom enquanto as coisas estão indo bem, e Deus é bom enquanto as coisas não estão indo bem. Amém? E esse grande líder, o apóstolo Pedro, que foi tão importante no ministério, agora ele está triste e envergonhado, porque a nossa fé, até que amadureça, é construída por altos e baixos. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Quando nos frustramos, muitas vezes voltamos para o lugar de onde saímos. Quando nos frustramos, muitas vezes voltamos para o lugar de onde saímos. Jesus entra, sopra sobre eles, depois dessa ressurreição. Ele aparece em uma casa, em uma sala onde eles estão todos escondidos. Nessa sala sobraram 11 discípulos, porque Judas, que não se arrependeu, mas teve remorso, e o remorso o levou a tirar sua própria vida, não estava mais lá. Nesse dia Tomé não estava, eram só 10 discípulos, e o texto bíblico diz que Jesus apareceu no meio deles. Um pregador pentecostal leu isso e disse: Jesus atravessou a parede. Eu amo essa ideia. Jesus atravessando a parede, igual um fantasma. Eu prefiro ficar com essa versão. Então Jesus atravessa a parede,
sopra o Espírito Santo sobre eles, dá uma ordem para eles, e Pedro está ali no meio. Provavelmente tentando olhar nos olhos de Jesus, mas com muita dificuldade, querendo chamar Jesus para uma conversa particular e talvez pedir um perdão para ele, mas não é possível, Jesus vai embora muito rápido. E Pedro está com aquilo mastigado no seu coração, e o sentimento de Pedro é muito parecido com o sentimento de cada um de nós, quando somos responsáveis por quebrar a nossa aliança e quebrar a nossa promessa com Jesus. A dúvida no coração de Pedro é: será que ainda tem um lugar para mim no time de Jesus? Será que aquilo que eu fiz não me coloca em outra posição agora no relacionamento com Jesus? Ou pior do que isso, e talvez mais amplo, será que existe no reino de Deus espaço para alguém como eu? Alguém que promete e não cumpre? Pedro já tinha visto o sepulcro vazio, mas ele não tinha tido a oportunidade de conversar com Jesus. Eles obedecem a ordem de Jesus e voltam para sua cidade natal, na Galileia, 110 quilômetros de distância, de 3 a 5 dias de caminhada. E agora eles voltam para o lugar de onde eles saíram. E ali naquele lugar, que eu posso chamar de lugar de frustração, porque o centro da vontade de Deus estava em Jerusalém, onde as coisas estavam acontecendo, Jesus morreu, acabaram-se os sonhos, e eles voltaram para sua terra natal, onde tudo começou. É como um retrocesso. É como você que pediu demissão de um emprego para ir para um outro emprego dizendo que era melhor, perdeu o emprego lá e teve que voltar para o anterior e pedir vale para trabalhar lá de novo. Você pensa, estou voltando. Então eles estão lá e Pedro tem uma brilhante ideia que só tem quem está no lugar de frustração. João 21, versículo 2 diz assim: estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos. 7 pessoas. Então Pedro disse: vou pescar. E todos eles disseram: vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então veja bem o que eles fazem. A última vez que a Bíblia diz que Pedro havia pescado foi quando? 3 anos antes, quando ele havia conhecido Jesus. Vocês lembram que Pedro está no barco? E a sua profissão é pescar peixes. Ele é um empresário da pescaria. E Jesus faz um convite para ele que é: eu vou te tornar pescador de homens. Deixa as redes. E o que ele faz? Ele deixa para trás uma velha vida. E agora ele se torna um pescador de homens, caminhando com Jesus por 3 anos. Agora ele frustra o seu relacionamento com Jesus. Ele sabe que ele é o culpado. Ele volta para o seu lugar de origem e volta a fazer a mesma coisa que ele fazia antes de conhecer Jesus. Eu pergunto para vocês: é ou não é parecido conosco? Quando nós estamos numa caminhada com Jesus, Ele nos tira de um lugar. E quando nós quebramos a nossa aliança com Ele, no nosso coração sobe essa pergunta: será que ainda tem o mesmo lugar para mim? Eu não sou capaz de me manter firme, eu fiz promessas e eu não consigo cumprir. E aí você volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes de conhecer Jesus. Volta para a mesma linguagem, volta para a mesma mentalidade, volta para o mesmo comportamento, volta a frequentar lugares que você não frequentava mais. Eu cresci com um amigo meu na igreja, que ele se desviou pelo menos umas 5 vezes, só na adolescência. Até hoje está aí, meio atrapalhado. E toda vez que ele se desviava, a primeira coisa que ele fazia, ele deixava claro: eu errei, vou me desviar. E a primeira coisa que ele fazia, ele voltava a fumar cigarro. E ele ia na frente da igreja com um maço de cigarro, um Marlboro vermelho. Ficava fumando. Ele estava dizendo, aquele era o símbolo dele para dizer: eu não sou capaz de manter um relacionamento firme com Jesus, então vejam, voltei a fazer as coisas que eu fazia antes. Não é verdade isso? Acontece com você também ou só comigo? Você conhece alguém que prometeu, se afasta de Jesus e volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes de conhecer ele? Você olha, pois senão é teu comportamento. Agora, o pior dessa história não é isso. O pior é que Pedro não vai sozinho. Ele bota dentro do barco um monte de gente que nem era pescador. Então, o desviado, ele está endemoniado quando ele pega e bota outros irmãos da igreja para se desviarem também. Eu fico pirado, eu fico com raiva quando tem um incircunciso, um endemoniado, que vem para a igreja, caminha, e ele quer se desviar, e ele vem buscar os irmãos. Vão comigo numa festa. A vontade de dar com um gato morto na cabeça. Foge daqui. Sai para lá. Ele não vai sozinho, ele influencia outros a irem. Acontece isso conosco. Nós quebramos a nossa aliança com o Senhor. Prometemos e não cumprimos. O galo canta 3 vezes. A ficha cai.
E o sentimento que brota no nosso coração, que não é um sentimento que vem de Deus, é: eu não consigo cumprir, eu não consigo ser fiel. Acabaram-se os planos originais de Deus para mim. Porque no seu coração humano você acha que o amor de Jesus por você depende da sua performance. Você está enganado. Há alguns anos, fomos conversar com um casal. Aqui na igreja, todos os casais que vão se casar, noivos que vão se casar, tem uma entrevista com os pastores. Naquele dia, a noiva conversou com a Janine em uma sala, eu conversei com esse noivo na outra sala. Ele já sentou e aconteceu aquele fenômeno que acontece com todo pastor. Ele já começou a vomitar toda a vida dele. Algumas vezes eu digo assim: calma, nem quero saber tudo. Não precisa falar tudo. E ele começou a contar: eu nasci na igreja, eu cantava no louvor, eu pregava, eu amava a palavra, eu ia em vigília, eu amava o Senhor. E ele começou a me contar tudo que ele fazia. Então ele cometeu um erro na vida, e aquele erro ele sentiu profundamente culpado. Então ele cometeu outro e uma sucessão de erros. E por anos ele se afastou de Jesus com uma culpa no seu coração. E ele termina essa conversa comigo dizendo assim: pastor, eu tinha um chamado de Deus na minha vida, mas depois de tudo que eu fiz, eu sei que o chamado de Jesus para mim acabou. Porque essa é a mentalidade humana. Como você não performa no seu relacionamento com Jesus, você acredita que Ele não tem mais o mesmo espaço para você. Como eu sei disso? A Bíblia narra em Lucas 15 a história do filho pródigo. Ele pede a herança antecipada para o seu pai, a sua parte da herança, o que é um ultraje para esse pai. É como se ele estivesse dizendo: eu quero que você morra. Ele vai para a gandaia, torra todo o dinheiro, fica falido, e agora ele está comendo comida de porcos. E a Bíblia diz que de repente ele, caindo em si, pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai, ele tem uma fazenda lá, e eu volto para lá e quem sabe eu posso me tornar um empregado. Eu volto para a casa do meu pai, mas eu não tenho mais o direito de voltar para o mesmo lugar de filho. A mentalidade dele é: eu volto como um empregado. A boa notícia é que quando esse homem volta para casa, o pai está na porta, recebendo ele de braços abertos, e diz: aquele filho que estava perdido retomou. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: será que Jesus tem um espaço no seu reino para pessoas como eu e como você? Será que Jesus tem uma segunda chance para aqueles que quebram a sua aliança com Ele? A história de Pedro está só no meio. E a boa notícia é que Jesus está chegando na vida dele. Jesus está sempre chegando na vida de alguém. Nessa noite, Jesus está chegando aqui na sua vida. E se você está aqui, você precisa de uma segunda chance. Se você está aqui, você se colocou em algumas situações, você quebrou sua aliança com o Senhor, e você está nesse lugar de frustração, assim como o Pedro estava. Escute bem o que eu vou dizer. Hoje você tem a oportunidade de pedir para o Senhor Jesus essa segunda chance. O Deus da segunda oportunidade está aqui. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, eu já tive uma segunda chance, eu já tive uma terceira chance. Eu vou responder isso para você. No mundo no qual nós vivemos, é difícil alguém te dar uma segunda chance, é difícil alguém te dar uma terceira chance. O Silvio Santos não deu nem a segunda chance para o seu Reginaldo. Ninguém vai te dar uma segunda, terceira, quanto menos uma quarta chance. Mas a boa notícia é essa: Jesus é aquele que dá a segunda chance todos os dias, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então eu, se fosse você que está aqui hoje, aproveitaria essa oportunidade com as duas mãos. Meu tio-avô, que era um gaudério, tinha um ditado que ele dizia: se a oportunidade passar na tua frente, agarra ela, nem que seja pelas crinas. Todo mundo sabe o que é uma crina? Crina de cavalo. Então a oportunidade, a segunda chance está passando diante de você. Eu quero encorajar você como pastor: agarre, nem que seja pelas crinas. Terceiro e último para terminar. Jesus vai ao nosso encontro, seja lá qual for o lugar que estivermos. Jesus vai ao nosso encontro, seja lá qual for o lugar em que estivermos. Eu já contei essa história milhares de vezes, mas é a história da minha vida, e eu sou pastor, estou com o microfone na mão e vou contar a milionésima e primeira vez, e uma vez, sei lá. Eu era adolescente, estava desviado, mas ia na igreja todo domingo de manhã porque minha mãe me obrigava a ir no culto. Às vezes eu ia virado e eu estava lá no culto. Glória a Deus pela vida da minha mãe, que eu sei que está assistindo aqui. Eu te amo, mãe. Muito obrigado por ter sido uma mãe fiel e um pai fiel na minha vida. Por isso eu estou aqui hoje. E se você é pai e está aqui, e o seu filho é de adolescente para baixo, e você me vem e me diz: meu filho não quer vir na igreja, deixa eu te falar uma coisa: obriga ele!
Obriga ele, porque aqui um dia Deus vai pegar ele e vai transformar a vida dele. E se você não obrigar ele agora, quando você ficar velho, ele vai te colocar num asilo, vai ficar com o teu dinheiro. Então ensina agora. Ouve o conselho do seu pastor. Lá em casa, às vezes, o Arthur falou: pai, eu não tô com vontade de ir no culto hoje. Falei: tá tudo bem. Tá, eu não vou ir? Não, vai mesmo sem vontade. Vai lá. E Deus vem e fala com ele aqui. Então, eu estava nessa festa de final de ano da minha escola, uma escola estadual, nessa boate em Porto Alegre chamada Le Club. Alguém lembra do Le Club? Lembra, né? Tem uns eu lembro do Le Club. E eu tô lá no meio nesse lugar, tô dançando. Gente, essa é uma cena pitoresca, eu dançando. O lugar não tinha ar-condicionado, suor, fumaça, luz para tudo que é lado, todo mundo um do lado do outro. Eu já não tinha mais a mesma consciência do início daquela festa. Mas o Espírito Santo já vinha falando comigo algumas semanas antes. Eu senti que estava chegando perto de novo do Senhor me aproximar. Então naquele dia, num dado momento daquela noite, uma voz dentro de mim falou com muita clareza para mim: não foi para isso que eu te criei. E essa voz foi tão poderosa e tão verdadeira que eu imediatamente fiquei sóbrio. E eu fiquei surpreso, eu falei: Deus falou comigo aqui dentro. E eu puxei esse meu amigo que também era da igreja, estava desviado. E eu falei assim: Jean, Deus acabou de falar comigo. E ele era muito engraçado e muito direto. Ele falou: não viaja, Deus não entra nesse lugar. Só que naquela época o Jean não sabia que Jesus vai ao nosso encontro, seja onde for o lugar que estivermos. E ele faz isso porque ele é o bom pastor de Lucas 15, que deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Eu sou ovelha perdida, você é ovelha perdida. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Onde você estiver no seu lugar emocional, ele estará lá. Onde você estiver no seu lugar espiritual, ele vai atrás de você. Onde você estiver no lugar físico, você pode estar no pior lugar do mundo para estar, ele vai estar lá com você. Não para te julgar, mas para olhar com olhos de amor. Se você já foi olhado pelo Senhor, você sabe do que eu estou falando. Se você já se sentiu uma pessoa especial nesse mundo, que só o Senhor pode tornar isso no seu coração, você sabe do que eu estou falando. Se você já desfrutou da sua presença, você sabe do que eu estou dizendo. E aí, o texto que explica que Jesus foi ao encontro de Pedro, no lugar onde ele estava, para mim soa como poesia e me dá um nó na garganta. E eu quero ler para você. Acompanhe comigo. João 21:4 diz assim: quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. E Jesus disse: paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Então Jesus fala meio que despretensiosamente, diz: lancem as redes do lado direito do barco e vejam o que acontece. Jesus estava esperando algo extraordinário acontecer ali. Agora eu quero lembrar vocês que quando Jesus chama esses 4 primeiros discípulos, é a chamada pesca maravilhosa. Eles não pegaram nada a noite inteira. Jesus diz para eles jogarem a rede e a rede vem cheia. De novo, 3 anos depois, eles voltam para o mesmo lugar. Eles não reconhecem Jesus e Jesus está lá de novo dizendo para eles: joguem as redes lá e vamos ver o que acontece. De repente, eles fizeram aquilo e de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-lo, igual da primeira vez. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, esse discípulo que Jesus amava é o próprio autor João se auto-intitulando o amado de Jesus. Eu amo o convencimento cristão, é tudo povo convencido. E ele disse: Pedro, é o Senhor, só pode ser Ele. E quando Simão Pedro percebeu que de fato era o Senhor, ele entrou em desespero, ele vestiu a sua roupa, pois estava despido, pulou no mar, ele não aguentava esperar o barco vir remando de lá a vela, ele foi nadando. E os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. E quando saíram do barco, viram que Jesus tinha preparado uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Não importa quão longe você tenha ido, Jesus está indo ao seu encontro. Não importa quão longe você foi, está aqui nessa noite. Jesus está vindo ao seu encontro bem agora. Pedro chega afoito e o autor nos dá a entender que Pedro quer consertar as coisas. Ele quer chegar na frente de todo mundo. Ele não quer que ninguém escute. Mas Jesus está assando pão e peixe. É como se Jesus dissesse: calma, Pedro.
antes de consertar as coisas, vamos participar desse banquete. E tem um autor chamado Philip Yancey, e essa manhã o Gili me lembrou disso. Ele diz a seguinte frase: Jesus é a única pessoa capaz de preparar um banquete no seu lugar de frustração. No meio da sua frustração, Jesus prepara um banquete e senta com você para tratar o seu coração. E aí como essa história se desenrola? 3 vezes Pedro negou. Agora 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde: eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele responde: eu te amo, Senhor. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: eu te amo. Quando você lê na língua portuguesa, você não entende muito bem o contexto disso. Agora foi escrito no original, foi escrito no grego. A palavra amor na língua portuguesa é a mesma para todos os tipos de amores. Eu posso dizer eu amo a minha esposa, eu posso dizer eu amo meus filhos, eu posso dizer eu amo meus amigos, como posso dizer eu amo um time de futebol. Agora na língua grega existe uma palavra para amor, para cada amor específico. Por exemplo, amor ágape é um amor sacrificial, no qual você é capaz de dar a sua vida pela outra pessoa. É um tipo de amor que provavelmente pais e mães têm pelos seus filhos. É o tipo de amor que Jesus tem por nós, a ponto de dar a sua vida por nós. Aí tem um outro tipo de amor que é o filéu. O filéu é um amor entre amigos. Você diz: eu amo meu amigo. O outro tipo de amor é o amor storge, que é o amor familiar. Você ama os seus filhos, você ama sua mãe. E o último amor é o amor eros, que é um amor romântico entre um casal. Então agora, para você entender o contexto, as perguntas de Jesus no original, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama com amor ágape, um amor sacrificial. Lembrem, Pedro jurou dar a sua vida por Jesus. Pedro está dando uma segunda chance. Tu me ama com amor sacrificial? E aí Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filéu. Eu te amo como um amigo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas com amor ágape a ponto de dar a tua vida por mim? E Pedro responde a segunda vez: Senhor, eu te amo com amor filéu. Terceira e última vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor ágape sacrificial? E a Bíblia diz que na terceira vez, Pedro se entristece por Jesus estar perguntando de novo e por conhecer o seu coração. E ele diz: Senhor, tu conhece a minha vida, tu sabes de tudo. Tu viste que eu tentei te amar com amor sacrificial, mas não foi suficiente. Por isso a única coisa que eu consigo te entregar hoje é um amor filéu, é um amor entre amigos. Nessa hora, Jesus olha o coração. E o coração de Pedro é um coração arrependido. Eu quero mostrar para você a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso levou Judas a tirar sua própria vida. Remorso é aquela pessoa que só confessa o erro depois de ter sido pego. Arrependimento é aquela que erra e diz: eu errei, me perdoa, não gostaria de ter feito isso. E como Jesus olha o coração dele e vai restaurar a vida de Pedro, e está prestes a dar uma segunda oportunidade para ele, tem uma profecia escancarada em João 21:18, que eu quero ler com você para me encaminhar para o final. Jesus está falando a respeito de Pedro. Ele diz: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria, você era livre. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Olha o que Jesus está falando, preste bem atenção. Quando você for velho, você estenderá as suas mãos. Vão colocar uma outra roupa que você não deseja e vão te levar para um lugar que você não deseja. O próprio autor João explica o significado dessa profecia. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse para Pedro: siga-me, volta para o time. O significado dessa profecia é mais ou menos assim. Jesus estava olhando nos olhos de Pedro e estava dizendo: Pedro, eu não olho para as tuas falhas do passado, e eu não olho para essa tua insegurança do presente. Eu conheço o teu coração e a tua vida. Eu olho para o teu futuro. Eu sei que você vai se tornar alguém disposto a morrer por mim. Você terá uma segunda chance e vai provar que cresceu, que amadureceu e que alcançou o seu propósito. Talvez você esteja agora no meio da sua história, e talvez a sua história necessite de uma segunda chance.
Jesus está dizendo: eu conheço o seu futuro. Você terá a chance de amadurecer. Você terá a chance de provar que através da sua vida você vai glorificar o meu nome. A tradição cristã conta que Pedro morreu crucificado. E quando perguntaram para ele: você quer negar Jesus? Ele disse: não, então nós vamos te matar como teu mestre foi crucificado. E ele disse: não, eu não sou digno de morrer como ele. Se vocês vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. A história cristã da igreja diz que Pedro morreu de cabeça para baixo. Essa é uma história muito boa, já que Jesus vai buscar Pedro no lugar onde ele estava. Esse mesmo Jesus está aqui hoje para encontrar você no lugar onde você está. É por isso que o anjo diz: digam aos discípulos e a Pedro. O céu estava mandando um sinal: Pedro, não acabou os planos de Deus na sua vida. Hoje, Deus está falando o nome de cada um de nós aqui, que em algum momento da nossa vida falhamos com Ele. Você que é novo na fé, tropeçou nos pecados. Você que já é maduro na fé, o Senhor te chamou ao ministério. Em alguns momentos você virou as costas. Hoje mesmo o Senhor está te dando uma segunda chance de você ouvir a sua voz. Não é sobre ouvir ou não, porque todos nós que entregamos a vida para Jesus estamos ouvindo. É sobre obedecer ou não obedecer. E como pastor, eu quero lembrar você que obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. E obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Termino com isso. A frase do grande evangelista e pastor Billy Graham: se a Bíblia não revelasse plenamente essas falhas, poderíamos nos perguntar se ela realmente precisa e poderia ser confiável. Mas ela é confiável. E uma das razões é por causa da sua honestidade sobre a natureza humana. Deus conhece a sua vida, e Ele sabia e sabe os momentos que você falharia com Ele. Mesmo assim, Ele é o Deus das segundas chances. Ele é o Deus que dá segundas chances todos os dias. Nele, Pedro encontrou as duas coisas. Por isso eu termino perguntando: que momentos da sua vida você acredita que mereceriam uma segunda chance? Que decisões você tomou? Que áreas da sua vida você acredita que mereceriam uma segunda chance? Vamos ficar de pé e vamos terminar orando. Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor agora e pense por um momento. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e pense que momentos da sua vida você acha que mereceriam uma segunda chance. Ore isso agora ao Senhor. Que momentos da sua vida você acha que mereceriam uma segunda chance? Comece a dizer: Senhor, eu apresento a minha vida a Ti. Tu conheces a minha história. Tu conheces as minhas decisões. Tu sabes que eu já prometi tantas e tantas vezes que eu obedeceria a Tua voz, e algumas destas vezes eu quebrei a aliança que eu tinha contigo. Hoje eu quero te pedir uma segunda oportunidade. Hoje eu te peço, Senhor, uma segunda oportunidade. Comece a orar agora. Tem um tempo individual com o Senhor agora. Diga: Senhor, Tu conhece a minha história. Eu quero glorificar o Teu nome com a minha vida. Eu gostaria de orar por você que em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo falou ao seu coração. Para eu saber quem é você, para que você dê um sinal para o Senhor, eu te encorajo a colocar a mão no coração. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor Jesus, eu rendo a minha vida a Ti. Senhor Jesus, eu quero mudanças na minha vida, Senhor. Eu desejo mudanças na minha vida. Eu preciso, Senhor, de uma segunda oportunidade. Feche seus olhos, que eu vou orar por você agora. Erga sua voz um pouco mais. Erga sua voz um pouco mais. Pai, eu oro agora, Senhor, nessa noite por cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor.
cada uma das pessoas que estão aqui. Eu te louvo pela história de Pedro, Senhor, que é um testemunho vivo de que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Tu és o Deus da segunda chance. Eu oro agora para que o teu Espírito seja derramado sobre toda a tua igreja, e esse espírito de segundas oportunidades seja liberado por cada um. Aqueles que estão paralisados, aqueles que estão desorganizados com a sua vida e com as suas emoções, aqueles que não se julgam aptos a serem chamados de filhos de Deus. Eu oro agora, Senhor, para que o teu Espírito venha e toque em cada coração. Quebra os grilhões do pecado, quebra todo o vício agora em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Eu oro por uma igreja que cresce em maturidade. Eu oro para uma igreja que pode, através da sua vida, glorificar o teu nome. É o que eu te peço nessa noite, crendo no teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toda a igreja comigo, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Você recebeu a palavra aí no seu coração? Vire para a pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga: eu sirvo um Deus que nos dá uma segunda chance. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Todo santo dia as suas misericórdias se renovam sobre nós. Eu gostaria de terminar fazendo uma última oração, e para isso eu vou pedir que por 2 minutos ninguém se mova e ninguém sai do seu lugar. São só 2 minutos, não tenha pressa, são 2 minutos. O culto terminou muito cedo. Em reverência àquilo que Deus vai fazer agora nesse momento, eu quero me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração, e se você deseja que eu ponha seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí, porque a partir de hoje eu quero me tornar um seguidor de Jesus, eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Põe meu nome aí. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, no 3, levante a sua mão bem alto. Eu vou convidar a igreja toda para fechar os olhos agora e orar por esse momento. A igreja está orando para que cadeias sejam quebradas bem agora. E a igreja de olhos fechados é para que você saiba que essa é uma decisão individual, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, meu amigo, minha amiga, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma pessoa, outra mão aqui, outra mão, outra mão, outra mão aqui, outra mão aqui, outra mão aqui, outra mão ali, outra mão lá, outra mão lá, outra mão lá. Lá tem outra pessoa, aqui tem outra pessoa, outra mão aqui, outra mão aqui. Deixa eu ver lá em cima, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Desse lado tem alguém? Outra mão aqui, lá em cima faz assim. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Continue que eu vou contar até o final. Outra mão, outra mão. Faz assim pra mim, outra mão, outra mão, outra mão, outra pessoa. Outra pessoa, Deus te abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se você viu alguém levantar a mão, dê um abraço nessa pessoa. Diga pra ela: seja bem-vindo à família de Deus. Essa agora é a sua família, seja bem-vindo. Sua vida nunca mais será a mesma, pode prometer, sua vida nunca mais será a mesma. Você que levantou a sua mão, vou te convidar para repetir comigo uma oração, é a oração de confissão. Eu vou orar e vocês aí repetem, mas a igreja inteira vai orar comigo, pode ser, igreja? Com toda a força dos pulmões. Gente, esse é o meu 4º culto e eu tô berrando aqui. Eu vou convidar vocês para berrarem comigo, pode ser? Comigo então. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Obrigado pela história de Pedro. Obrigado pela história de Pedro. Ele errou.
mas recebeu de ti uma segunda chance. E por isso a vida dele foi transformada. Hoje eu agarro a minha oportunidade, nem que seja pelas tranças. A partir de hoje eu declaro que eu me torno um seguidor de Jesus. Deixo para trás meus pecados, velha vida, e declaro que a partir de hoje Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém. Se você levantou a sua mão, bem agora nós temos um presente para entregar para você. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas aqui nas saídas, também lá em cima, na plateia alta e nos camarotes. Se você está aí no telão, na sala VIP, levantou a sua mão, eu quero encorajar todos vocês a saírem do seu lugar agora, se dirigirem até o hall de entrada e pegar um presente para marcar esse dia. E esse presente contém informações importantes sobre os seus próximos passos com Jesus. Se você levantou a sua mão, saia do seu lugar, vá até o hall, entregue e vá lá receber um presente. E esse presente contém informações importantes. Não vá sozinho, vá acompanhado. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e essa pessoa não está indo, gentilmente ofereça-se para ir junto com essa pessoa. É importante que você vá. Eu garanto que daqui a alguns meses, alguns de vocês serão batizados aqui na igreja. Suas vidas nunca mais serão a mesma. Vocês que estão aí na sala, no telão, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela confiança de esperarem aí. Eu sei que o Senhor tem um plano para a vida de cada um de vocês. Para nós que ficamos, eu quero desejar a vocês uma boa semana. Nós vamos terminar cantando essa música com todo o nosso coração. Mas antes, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: é muito bom vir na igreja e te encontrar aqui. Deus abençoe você e até a semana que vem. Tchau.